Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sabedoria em Palavras. Se você ainda não me conhece, eu sou Michelle Bittencourt e aqui neste canal nós refletimos sobre propósito e fé, sempre fundamentados na Palavra de Deus. Eu fico muito feliz em ter a sua companhia comigo para juntos falarmos sobre a Palavra. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, para não esquecer. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Hoje, nós vamos refletir sobre intimidade com Deus, como uma experiência real. Quando a Bíblia fala da intimidade com Deus, Davi se torna uma das maiores referências. Não porque ele foi um homem perfeito, mas porque ele se relacionava com Deus no secreto. E quando ele errava, se arrependia profundamente. A primeira coisa que precisamos entender é que a intimidade de Davi não começou no palácio. Ela começou no campo. Quando Samuel foi ungir o próximo rei, Davi nem foi chamado. Ele estava cuidando das ovelhas. Então Samuel perguntou a Jessé, o pai de Davi: "Ainda tem algum filho?" E ele respondeu: falta o menor que está apacentando as ovelhas. Você pode conferir essa história no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Davi era invisível aos olhos humanos, mas completamente visível aos olhos de Deus, que já tinha um propósito para ele. Talvez você também se sinta assim. Talvez o cargo que você ocupa não te dê status. Talvez as pessoas passem por você e nem te cumprimentem. Talvez ninguém reconheça o que você faz. Mas existe um campo onde ninguém te vê. E é exatamente lá que Deus te enxerga, no secreto. Agora, vamos ver biblicamente algo muito importante que Davi fazia no campo. Davi cantava. A Bíblia mostra que Davi era músico e também adorador antes dele ser rei. E sucedeu que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava. Essa passagem está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Isso revela que Davi já tinha uma vida de louvor formada antes de ser rei, porque ninguém se torna adorador de repente. Anote isso, ninguém se torna adorador de repente. Além disso, ele mesmo declara: "Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores a ti." Você pode verificar essa passagem em Salmos 57, versículo 7. Davi orava e falava com Deus no campo. Os salmos escritos por Davi revelam uma vida contínua de oração e diálogo com Deus. Ele declara, uma das declarações de Davi diz assim: "Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente." Esse é o Salmo 63, versículo 1. Esse salmo foi escrito quando Davi passava pelo deserto, em um lugar de isolamento, não em um momento de conforto. Vamos ver o Salmo 142, versículo 2? Mais um salmo que eu separei para nós refletirmos sobre a adoração de Davi. 142, versículo 2. Que nos diz assim: "Derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia." Davi sabia abrir o coração diante do Senhor. Falar com Deus é isso, é derramar a sua alma diante dele. Minha avó cantava um louvor que era mais ou menos assim: "Conta pra Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor." É isso que você precisa fazer, contar para Jesus o local da sua dor e confiar nele. Podemos afirmar biblicamente que Davi falava com Deus
orava e se derramava na presença do Senhor, no secreto. A Bíblia mostra que Davi buscava a Deus em momentos de dependência total. Vamos ver o Salmo 34, versículo 4, que é um salmo de derramamento na presença do Senhor. 34, versículo 4. Eu e minhas anotações do meu querido Davi. 34, versículo 4, diz assim: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Vamos ver mais um? Salmos 46, versículo 1. É um mais bonito do que o outro. Eu fico apaixonada pela maneira que Davi se comportava diante do Senhor. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Certamente você já ouviu esse versículo. Davi buscava, reconhecia a necessidade do coração dele. Ele não era autossuficiente, ele sabia que sem Deus ele não sobreviveria. Assim como eu declaro que sem Deus eu não sou nada. Agora entramos num ponto central da história de Davi. Davi errava, e você já sabe qual é, né? Davi errava, falhava, pecava gravemente. Quando Davi errava, ele se rasgava por inteiro. No Salmo 51, ele diz assim: após cometer um pecado, Davi orou ao Senhor e disse assim, versículo 4: pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar puro e no teu julgar. Davi quebrantando o coração dele. No Salmo 51 ainda, no versículo 17, diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vocês conseguem compreender por que a história de Davi é tão linda? Porque ela mexe tanto comigo? Não é porque Davi era pecador, é pela maneira com que ele se arrependia diante do Senhor. E esse arrependimento foi reconhecido por Deus, a ponto de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. Atos, capítulo 13, versículo 22. Tem algo grandioso que nós vamos ler juntos. 13, 22. Diz assim: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual, também dando este testemunho, e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Isso é grandioso. Eu fico imaginando se Deus dissesse que eu sou uma pessoa segundo o coração dele. Que honra, que amor. E aqui algo precisa ser dito com clareza bíblica. Deus não rejeita o pecador, ele rejeita o pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Essa passagem está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Davi nos ensina algo essencial. Intimidade não significa ausência de ter tido queda. Intimidade é urgência em voltar para Deus totalmente com o coração quebrantado. Por isso, Davi é o meu queridinho, porque ele é segundo o coração de Deus. Para encerrar, eu quero deixar isso gravado no seu coração. Deus continua procurando corações e não performances. Deus se alegra de corações quebrantados, corações sinceros que se arrependam,
Arrependimento significa não tornar a fazer. Talvez você se sinta invisível, talvez ninguém te reconheça, mas Deus vê o seu secreto. Aquilo que você faz quando ninguém está perto. Lembre-se, Deus está vendo. Agora nós vamos orar, para que possamos nos quebrantar, para que possamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Você ora comigo? Feche seus olhos. Senhor Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, hoje nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Pedimos que o Senhor sonde o nosso coração. Obrigada, Pai, porque o Senhor não rejeita o pecador, mas sim o pecado. Obrigada porque o Senhor vê o nosso coração no secreto, o nosso arrependimento verdadeiro e nos transforma. Senhor, eu te peço que o Senhor possa tocar em cada coração. Senhor, que nós possamos nos arrepender profundamente, de todo o coração e com urgência, com muita sinceridade e humildade diante de Ti. Que cada queda, cada erro, seja confessado diante do Senhor. Que possamos, com a Tua graça, nos levantarmos e sermos transformados e purificados. Ensina-nos, ó Pai, a não repetirmos o pecado, aquele que nos afasta de Ti. Ensina-nos a sermos íntimos, te buscarmos com sede, Senhor. Que tudo o que fizermos seja consagrado a Ti. Que possamos, assim como Davi, Te adorar, cantar louvores a Ti. Que possamos Te render graças e abrir o nosso coração para Ti, quando muitas das vezes o desejo é de falar para o amigo mais próximo, é de falar para o cônjuge. Não que seja errado, Senhor, mas que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Que possamos sentir a Tua presença viva, o Teu Espírito Consolador, que a nossa vida se torne uma oração contínua, não somente através de nossas palavras, mas através do nosso louvor, das nossas atitudes. Que possamos nos entregar totalmente, que o Teu Espírito Santo nos conduza ao arrependimento verdadeiro e à restauração completa. E que, como Davi, possamos ser chamados, não por sermos perfeitos, mas por termos um coração que Te agrada. Nós Te pedimos, Te agradecemos e cremos que o Senhor nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, Deus, Ele sonda o coração. Ele te vê no secreto. Então, arrependa-se, derrame-se diante dEle e creia que você será perdoado. Esse foi o Sabedoria em Palavras de hoje. Eu espero que essa mensagem, que essa reflexão profunda sobre Davi, sobre arrependimento, tenha tocado o seu coração e te ajude a permanecer firme e afastado do pecado. Deixe seu like para ajudar o nosso canal a crescer, compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que pode nos ajudar a propagar o Evangelho e compartilhar também a nossa mensagem, para que mais pessoas possam refletir sobre intimidade com Deus. Eu te espero amanhã para mais um episódio do Sabedoria em Palavras. Que Deus te abençoe.